Quer se tornar um engenheiro de dados de valor? Chega mais que eu te explico. Fala galera, beleza? Fabrício Matos aqui no canal Codifique. Quando eu estava começando na minha carreira, eu recebi muitas dicas legais, mas teve uma que eu levo com um amigo até hoje. O cara que me deu essa dica falou assim: seja valioso. O que isso quer dizer? Eu achava que você tinha que ser o cara mais inteligente da empresa, mas na verdade não é bem isso. Claro que o conhecimento técnico ele é importante, mas ser valioso está mais para ser aquele que sempre busca a evolução e as pessoas gostam e querem trabalhar juntos. Então, eu vou passar aqui para vocês algumas dicas para quem quer ser valioso. Primeira dica: conhecimento técnico. Você tem sim que dominar os fundamentos dos dados. Um engenheiro de dados eficaz, ele deve entender profundamente de banco de dados relacionais e não relacionais, armazenamento de dados, a parte de extração, transformação e carga, que é o ETL, pipeline de dados, além de, claro, o domínio da linguagem SQL, Python, Java, conhecer também o Spark, Kafka e outras plataformas, principalmente de nuvens, como a AWS, GCP e Azure, que vai diferenciar você dos outros profissionais. A capacidade de implementar arquiteturas de dados escaláveis é fundamental. Isso aqui inclui compreender os princípios de Data Lake, Data Warehouse e integração de diferentes fontes de dados. E assim como toda parte da tecnologia, se manter atualizado, porque as tecnologias estão sempre evoluindo. Proativo, manter-se atualizado, aprender novas ferramentas é crucial para os engenheiros de dados. E raramente eles trabalham sozinhos. Frequentemente a gente colabora com outras pessoas, como cientista de dados, analista, engenheiro de software, stakeholders, cliente. E a habilidade de trabalhar em equipe é efetivamente essencial para o engenheiro de dados. Ou seja, um recurso valioso como engenheiro de dados vai muito além da parte técnica. É uma combinação de técnica, postura profissional e habilidade interpessoal. Ao cultivar essas qualidades, um engenheiro de dados não apenas vai se destacar no seu campo, mas também vai se tornar extremamente indispensável para qualquer equipe ou projeto. Uma outra dica: conhecer Git e GitHub mais profundamente. Enquanto muitos aqui estão familiarizados com comandos básicos como commit, push, pull, e eu me incluo aqui, né? Claro que hoje eu conheço um pouquinho mais, mas a ideia é que o engenheiro de dados ele deve entender conceitos mais avançados, como por exemplo, parte de branch e merge. Saber quando você tem que fazer o merge, saber como criar umas branches, a parte de correção, experimentos e a mesclagem é muito importante para o engenheiro de dados. Rebase, compreender a diferença entre merge e rebase e quando usar cada um. Cherry pick, a habilidade de aplicar mudanças de um branch para o outro. Resolver conflitos, e isso aqui é bem complicado, saber como lidar com conflitos de maneira fácil e eficiente dentro do Git. Entender a parte do fluxo de trabalho, principalmente no GitHub, como funciona um pull request, revisão de código e integração. Saber como as ferramentas integradas ao GitHub, como por exemplo o GitHub Actions para automação e CI/CD, funciona é muito importante também. Conhecer a parte de segurança, conhecimento sobre como manter os repositórios seguros, gerenciando as chaves SSH, token de acesso e sabendo quando e como usar os repositórios privados. Tem que ter também uma colaboração meio proativa, não apenas você revisar o código, mas revisar o código, fornecer feedback construtivo para os colegas, auxiliar na integração de mudanças é muito importante. Manter commits claros e concisos, documentar todas essas mudanças e seguir as convenções das nomenclaturas. Outra dica também é a capacidade de explicar decisões dos códigos, feedbacks de maneira muito clara nas discussões de código. E óbvio, você entender que revisão de código não são críticas pessoais, mas sim oportunidades de aprendizado e melhoria. Da mesma forma, quando a gente revisa, tem que ser construtivo e super educado. Conhecer SQL. Eu sempre falo aqui porque para um engenheiro de dados é fundamental o conhecimento da linguagem SQL. Por quê? Porque a SQL é a linguagem que a gente mais usa. Então, além das operações de ler, atualizar, deletar, um engenheiro de dados deve saber fazer joins, subconsultas, função de agregação, como por exemplo group by ou have, pelo menos.
Saber construir queries mais complexas e otimizar a performance, por exemplo, utilizando Windows Functions, CTEs ou mesmo criando novas funções. Saber como lidar com SQL em Big Data, porque tem algumas extensões, como por exemplo nós temos o HiveQL, que é do Hive, ou mesmo o Spark SQL. Modelagem e design. Saber como projetar esquemas de banco de dados, saber de normalização, desnormalização, compreender os princípios dos bancos de dados relacionais e não relacionais. Quando está fazendo uma query, sempre buscar maneiras de tornar essas consultas mais eficientes, minimizando o tempo de execução e o uso de recursos. Saber interpretar os dados, os resultados, identificar padrões, anomalias e ver os insights. Ou seja, dominar o SQL é uma competência fundamental para o engenheiro de dados, que lhe permite interagir e extrair valor dos dados de uma maneira muito mais eficaz. CI/CD, integração contínua e entrega contínua. Nesse caso, é muito importante você entender os princípios por trás da integração contínua, o CI, e da entrega contínua, o CD. Reconhecer a importância de automatizar testes, integrações e deploys. Compreender o GitHub Actions, por exemplo. Saber como funciona e quais as características do GitHub Actions, como workflows, como definir, criar e otimizar fluxos de trabalhos automatizados. Saber criar jobs que são executados e saber como configurá-los é muito importante. Integrar também com outras ferramentas. Por exemplo, saber como o GitHub Actions pode ser integrado a ferramentas externas como banco de dados, serviços na nuvem e outras plataformas de CI/CD. Conhecer e assegurar que os workflows sejam seguros, gerenciando tokens e variáveis de ambiente adequadamente. Buscar continuamente maneiras de automatizar processos manuais, aumentando a eficiência e reduzindo o potencial do erro humano. Estabelecer sistemas de alerta, monitoramento para identificar e resolver rapidamente qualquer problema que surja durante a parte de integração contínua. Hoje nós temos a área de DevOps, que faz a configuração e a otimização dos processos de CI/CD utilizando GitHub Actions, por exemplo. Mas você conhecer esses processos com certeza é uma habilidade crucial para os engenheiros de dados modernos. Comunicação. Ter um domínio firme da terminologia técnica relacionada à engenharia de dados pode te ajudar muito mais fácil a dialogar com as pessoas. Familiarizar-se com ferramentas modernas de colaboração e comunicação como Slack, Teams e plataformas de videoconferência para transmitir informações de maneira eficaz. Conhecer ferramentas e técnicas para apresentar dados de forma visual pode ajudar a simplificar conceitos muito complexos e destacar os insights críticos. Você saber reconhecer que nem todos têm o mesmo nível de compreensão técnica e ser capaz de adaptar a complexidade da linguagem com base na sua audiência, seja ela técnica ou não técnica. A comunicação não é apenas sobre falar, mas também é sobre ouvir. Entender as preocupações, perguntas e feedbacks das outras pessoas é crucial na nossa área. Fornecer críticas e feedbacks de maneira totalmente construtiva que levem à solução de um problema, evitando a linguagem negativa ou crítica demais. Outro fator importante é ser capaz de escrever de maneira clara e concisa e-mails, documentações ou mensagens instantâneas. Comunicar pontos de vista e informação de maneira confiante, mas extremamente respeitosa. E às vezes é necessário você repetir ou reformular informações para garantir a compreensão. A paciência aqui é vital para garantir que todos estejam na mesma página. Seja em reuniões, conferências ou sessões de treinamento, ser capaz de apresentar as informações de forma clara e envolvente é uma habilidade extremamente valiosa. Ou seja, para um engenheiro de dados, a capacidade de se comunicar de forma clara e precisa é tão crucial quanto as suas habilidades técnicas. Em um campo complexo, em rápida evolução, a comunicação eficaz ajuda a alinhar equipes, clarificar objetivos e evitar mal-entendidos. Um engenheiro de dados que se destaca não apenas pelo seu conhecimento técnico, mas também a sua habilidade de se comunicar bem. É sem dúvida um recurso valioso em qualquer equipe ou organização. E essas foram algumas dicas para você se tornar um engenheiro de dados valioso. Se você gostou, deixe seu like. E se você gosta de tecnologia, se inscreve aqui no canal e nas nossas redes sociais para não perder o dia a dia e as notícias aqui da Codifique. Um abraço!